Fala, galerinha do nono ano. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa videoaula de número 2, tá? Comigo, professor Tiago, tá? A nossa disciplina de História, tá? Referente ao tema 4 do livrinho de vocês, tá? Nós vamos terminar aquela parte, nós vamos terminar o conteúdo de Revolução Russa, tá? E nós vamos discutir, debater algumas situações que ocorreram e algumas mudanças no panorama político e econômico, também social, da Rússia no início do século XX, tá? Então, como nós vimos na aula passada, tá, sobre Revolução Russa, a gente viu, né, sobre a gente debateu sobre a questão econômica russa antes da Revolução, a gente também debateu sobre as questões sociais, nós vimos também a grande problemática que a Rússia teve se envolvendo em guerras, como a Guerra da Manchúria, como a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente viu todo esse desenrolar que levou a inúmeros problemas internos, tá? Lá na Rússia, fazendo com que o czar Nicolau II ele caísse, né? Caiu de que forma? Através do Domingo Sangrento, o estopim, além de ter sido o Domingo Sangrento, que ele ficou em maus lençóis por conta da morte de centenas de pessoas, foi a Primeira Guerra Mundial. Ao se envolver na Primeira Guerra Mundial, a Rússia já estava por aqui já de dívidas, de problemas sociais, e ainda se envolve na Primeira Guerra Mundial. E aí a população inicia uma série de protestos contra o czar, e aí o czar não consegue se manter no poder e acaba tendo que fugir. O czar foge com sua família, com sua esposa Alexandrina, que inclusive ela era neta da rainha Vitória da Inglaterra, tá? Princesa da Dinamarca. Ele foge com sua esposa, com seus 4 filhos. Ele tinha 4 filhas e um filho, né, o mais novo. Inclusive sofria de uma doença chamada hemofilia, tá? Inclusive essa criança ela era criada dentro do Palácio de Inverno como uma criança de vidro por conta desse problema de saúde que ele tinha. E inúmeros tratamentos foram feitos com essa criança, o que muito se fala na historiografia mais recente, que fazendo com que o czar ficasse perturbado, né, por conta de que ele teve 4 filhas e a última tentativa para se ter um filho homem, né, um filho varão para suceder o seu lugar, veio essa criança que tinha esse problema de saúde, tá? Então, inúmeros eram os problemas internos, os problemas externos pelo qual a Rússia passava. Anos depois, salvo engano, em 1918, a família real da Rússia foi assassinada, tá? Segundo rumores por um grupo bem radical dos bolcheviques, tá? Que cercaram o local onde a família real, o czar e sua família estavam escondidos, e assassinaram a família do czar, todos os filhos, a esposa e ele. Existem rumores, mas não é nada concreto, de que a Natalie, que era uma das filhas a Natalie e a Anastácia, enfim, ela simplesmente escapou dessa série de assassinatos, mas nunca nada foi provado. Inclusive na série que eu citei para vocês da aula passada, Os Últimos Czares, ela conta muito sobre essa parte, mas é uma situação meio que leva um pouco para o lado da ficção, então não vamos nem entrar tanto em detalhes assim, tá? E aí, quem assume o poder
vai ser o nosso querido Kerensky, tá? O Kerensky, ele é um advogado e ele vai ter uma ideia bem diferente do que realmente o grupo tinha. Foi instalado um governo provisório, tá? Um governo provisório foi criado a priori para que se fosse discutidas outras questões, por isso que na aula passada eu citei para vocês que iriam existir duas revoluções, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro foi liderada por esse cidadão aí, Kerensky. O Kerensky, ele foi um cara que atendeu gregos e troianos, porém, ele cometeu um equívoco significativo na sua administração. Diminuiu a jornada de trabalho, garantiu o direito de expressão, anistiou muitos presos políticos da época do czar, deu uma grande repaginada com relação ao que nós vamos ter sobre mão de obra, sobre o trabalho, foi ótimo. Mas esse último quesito que vocês estão vendo aí vai ser o primordial para haver problemas dentro da nossa querida Rússia. A Rússia vai continuar tendo problemas. Se o problema maior que a Rússia tinha era ter se lançado na guerra, o nosso querido Kerensky consegue tudo o que todo mundo estava querendo, ótimo, mas manteve a Rússia na guerra. Então, 3 milhões de soldados russos tinham morrido, a situação da Rússia não estava legal de forma alguma ao permanecer na guerra. E aí veio a Revolução de Outubro para tirar o Kerensky do poder, liderada por Lenin e Trotsky, esses dois que tinham sido exilados por Kerensky por serem altamente revolucionários, porque a ideia de Trotsky e Lenin eram ideias ligadas a quê? Ao radicalismo, a tomar o poder através da luta armada, a instalar a ditadura do proletariado, tá? Enfim, então, dessa forma, nós vamos ter que entender o que é menchevique e o que é bolchevique, né? O nosso querido Kerensky estava ligado aos mencheviques e o Trotsky e o Lenin ligado aos bolcheviques. Uns vão chamar de exército branco, que são os mencheviques, outros vão chamar de exército vermelho, que são os bolcheviques, enfim. O grupo dos sovietes estava cada vez mais organizado e delegaram o poder a Lenin, que lançou as teses de abril, né? Com o lema todo o poder aos sovietes. E ainda ele trazia na sua ideia 3 palavras, que era pão, paz e terra. Tá? Não esqueçam dessas 3 palavras: pão, comida, paz, não ter mais guerra, e terra. Cada camponês ter sua terra para plantar, para desenvolvê-la, para criar uma situação de sustentabilidade. E aí, essa era a ideia. E quem eram os sovietes? Aquele grupo que eu falei para vocês na aula passada, composto por operários, camponeses, soldados, eram o que nós vamos chamar de grande massa, de povão, nós vamos chamar os sovietes mais ou menos disso aí. Por isso que a Rússia, em 1922, depois da criação do Partido Comunista, né, a Rússia ela vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses soviéticas derivados dos sovietes, tá bom? E aí, Lenin toma o poder em outubro de 1917 e fica até 1924, que é onde acontece a sua morte. A primeira coisa que o nosso querido amigo Lenin vai fazer é o quê? Retirar a Rússia da guerra. Era a base principal das reivindicações, era o quê? Era a guerra. Então ele foi lá e retirou a Rússia da guerra, assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, pagou a indenização e se retirou da guerra. Prejuízo grande, porque teve que pagar indenização, porém ele tirou de uma mão, acabou tendo que abrir mão de uma situação para criar outra. Confiscou propriedades privadas, principalmente terras da família do czar, terras da Igreja Ortodoxa, dentre outras, tá? Confiscou e usou essas terras para o Estado.
essas propriedades para o Estado. Estatizou a economia, ou seja, o Estado passou a intervir duramente na vida econômica do país. A partir do momento em que se tem empresas no país, indústrias, tudo, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário vão passar a pertencer ao Estado, ou seja, o Estado vai administrar tudo. Então, o Estado vai ficar com o poder nas mãos, inclusive econômico, político e social, tá? Essa vai ser a mudança mais radical, mais significativa que eu coloco para vocês com relação a isso, tá? Lênin ainda vai enfrentar a tentativa retomada do poder por parte dos monarquistas, que vai ser a Guerra Civil. Os monarquistas são aquelas pessoas que queriam o retorno da família do czar, tá? De 1918 a 1920. Inclusive, quando estava próximo da Guerra Civil, os bolcheviques trataram de perseguir a família do czar e assassinar, justamente para evitar que eles voltassem ao poder, né? E aí, esses monarquistas, inclusive, foram apoiados por outros países, né? A Inglaterra mandou apoio, a França mandou, justamente temendo o que esse novo modelo econômico, político e social chamado de socialismo, o que poderia vir daí para frente. Todo mundo estava com medo do que esse socialismo, as ideias de Karl Marx, poderiam trazer para a Europa naquele momento. Só que essa guerra civil, né, não logrou muito êxito para o lado dos monarquistas. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky, acabou vencendo essa guerra civil. Trotsky saiu como um grande líder dos bolcheviques. Lenin utilizou o que nós vamos chamar de comunismo de guerra, usou boa parte do que pode se ligar ao setor econômico para a questão da guerra, tá? A economia se voltou para essa questão, e aí a União Soviética, aliás, Rússia não é a União Soviética ainda, venceu o Exército Branco e venceu os monarquistas, e acabou consolidando, né, o seu poder. Com ele também nós vamos ter a instalação da NIP, nova política econômica russa, né? O Lenin cria em 21 a Comissão Estatal de Planificação, ou Gosplan, que o Estado ele vai usar uma economia planificada, com planejamentos e com metas. Tá? Em março de 1921, adotou-se um conjunto de medidas econômicas que é a NIP, onde nós vamos ter liberdade de comércio interno, as pessoas vão ter liberdade comercial internamente, liberdade salarial aos trabalhadores e autorização de funcionamento de empresas particulares, para a entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país. Lenin ele vai utilizar uma medida diferente do seu sucessor, que vai ser o Stalin, que nós vamos ver daqui a pouco. O Lenin, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: eu vou permitir que empresas particulares que surjam dentro do país, venha o dinheiro de fora, ajude o país a crescer para depois eu instalar o socialismo raiz de fato. Isso aí impulsionou de fato a economia russa. Já o Stalin, ele não queria de forma alguma nenhum tipo de envolvimento com dinheiro estrangeiro, com dinheiro de fora dentro do país. Fechou a União Soviética, fechou a Rússia para que capital estrangeiro não viesse e que a Rússia se desenvolvesse por meios próprios, tá? E aí nós vamos ter a União Soviética, a formação. A partir de agora nós não vamos mais falar o nome Rússia, pelo menos eu vou tentar não falar mais o nome Rússia. A partir de agora nós vamos falar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou União Soviética, tá? União Soviética, Bielorrússia, Ucrânia, ou seja, é uma união de 15 países, tá? Próximos ali da Rússia, e aí eles vão chamar de União Soviética. Mas vocês estão vendo aí o símbolozinho da foice do machado, né? A foice era para cortar as injustiças, né? E o machado era para pregar a igualdade social, tá? E a partir de agora nós vamos ter a União Soviética. Antes da morte de Lenin, Stalin se torna secretário-geral do partido. Vai haver uma briga significativa depois que Lenin morre,
Porque essa briga ela vai se dar para ver quem vai ser o sucessor do Lenin. Quem seria o sucessor do Lenin? Aquele cara que se destacou dentro do exército russo na época, né, do exército vermelho, e o Stalin, que agora defendia a construção do seu país, que era o secretário-geral do partido, criou-se uma influência muito grande dentro do partido. Né? Houve uma pré-eleição dentro do partido para escolher. Né? Muitas pessoas dizem que essa escolha ela foi fraudada, foi fraudulenta, e aí Stalin toma o poder, chega ao poder de forma corrupta e forçada. Inclusive Trotsky ele foge, se não me engano ele vai para o México. Inclusive lá ele morre, ele é assassinado, né, misteriosamente. Né? Muitos dizem que foram forças oriundas ligadas ao Stalin que mataram Trotsky, mas enfim, já o governo de Stalin ele vai ser completamente diferente. Nós vamos chamar o Stalin de ditador, nós vamos ter uma ditadura na União Soviética. Durante o seu governo, o período mais repressor da história, chamados as depurações stalinistas. Quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, vocês vão ouvir muito falar do que nós conhecemos campo de concentração, nazismo, campo de concentração, judeu, holocausto. A gente vai ouvir muito falar sobre isso, né? 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração, tal. A palavra campos de concentração a gente só associa à Alemanha e ao nazismo, mas infelizmente nós estamos completamente enganados. Existiam campos de concentração também na União Soviética. Stalin criou campos de concentração na Sibéria e ele mandava para lá pessoas que eram contra o seu governo, pessoas que eram subversivas, consideradas subversivas, ofensivas, ou seja, ele era um cara altamente ditador e reprimia quem de fato falava mal do seu governo. Então, essa questão de campos de concentração ela não está intimamente ligada apenas, ao nazismo na Alemanha, tá bom? Durante o período stalinista, calculava-se que o terror político soviético foi responsável pela prisão de mais de 5 milhões de cidadãos e pela morte de 23 milhões de pessoas, o que são 6 milhões de judeus com 23 milhões de pessoas. No caso, 23 milhões de soviéticos. Por quê? Desses 23 milhões, a maioria dessas pessoas eles eram ucranianos. Existia uma perseguição muito grande com quem não era nascido na antiga Rússia, quem era o russo de fato. Os ucranianos, quem era do Azerbaijão, Turcomenistão, eram muito perseguidos e assassinados pelo nosso querido Stalin. E aí, às vezes as pessoas comparam as mortes provocadas pelo Stalin às mortes provocadas pelo Hitler. Stalin provocou muito mais mortes do que o Hitler. E aí ele aboliu a ANIP e criou os planos quinquenais, ou seja, questão de desenvolvimento, um plano quinquenal ele tinha como previsão desenvolver um país em 15 anos, o que o país geraria em 5 anos seria em 15 anos. Ou seja, o crescimento de 15 seria em 5. Então, ele tinha essa ideia, criou os Kozores, que eram cooperativas camponesas, e os sovkhozes, que eram granjas estatais, ou seja, na produção de alimentos. Ele entregou a terra na mão do camponês, botou o camponês para produzir, e o que era produzido ia para o Estado. Então, professor, o senhor está me dizendo que o que Lenin deu, o Lenin confiscou a propriedade privada da família do Czar e da Igreja Ortodoxa e deu para os pobres, e o que foi que Stalin fez? Ele tomou a terra, colocou essa terra como do Estado, botou o camponês para produzir e levou a produção para o Estado. Além disso, Stalin era um cara que ele era o chefe do executivo, legislativo e judiciário. Ele elaborava a lei, ele condenava, ele punia, fazia julgamentos forjados, censurava a imprensa, colocava-se como o pai dos pobres, tinha foto dele sempre cumprimentando crianças,
abraçando idosos, ou seja, ele repassava uma ideia de que ele era uma pessoa boa, protetor dos pobres. Por quê? Porque ele comprava a imprensa era censurada, a imprensa era comprada por ele, e aí toda essa ideia de bom pai, bom samaritano, ela ia sendo colocada, mas os livros de história, né, acabaram colocando isso aí, colocando por terra, tá? A elevação da União Soviética à categoria de potência vai ser a partir da vitória, né, na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, junto com os Estados Unidos, ganham a Segunda Guerra Mundial, né, uma apoiando a outra. Eles lutarão ao lado das potências aliadas, tá? E ganharam a guerra, e a partir daí vai começar a Guerra Fria, que é conteúdo para a gente ver, se não me engano, na unidade 4, tá? Unidade 4, onde vai ter as ideias, o embate entre os sistemas econômicos, o capitalismo versus o socialismo, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa nossa aula. Façam o exercício correspondente ao tema 3 e tema 4, que na próxima aula, tá? A gente vai corrigir, tá? Um abraço e boa sorte a todos, tá?